Valeu, Léo. Recording in progress. Muito bem, doutores. Todo mundo está me vendo aí, está ouvindo tudo certinho? Ok. Bom, pessoal, um dos assuntos mais recorrentes que é cobrado na segunda fase do exame de ordem, na primeira fase do exame de ordem, e também na segunda, né, diz respeito aos recursos criminais. Tá? No primeiro momento, nessa primeira fase aqui, a questão é você identificar esses recursos, tá? Se você for lá no meu Instagram, você vai ver uma aula lá sobre teoria geral dos recursos e também vai ter aula lá sobre recursos em espécie, tá? Então, e também lá no meu canal no YouTube você vai encontrar aulas nesse sentido, tá? Mas a ideia, a pegada dessa nossa conversa aqui, ela é a pegada da aula de sábado. Eu não quero que você fique decorando porra nenhuma, meu filho. Você tem que saber a essência do recurso. Você tem que saber a essência, você tem que saber identificar o recurso, não com base no que está na lei, você tem que saber identificar o recurso com base no ato jurisdicional que foi praticado. Tá? Então, a ideia aqui é essa. Tá? Então, nós vamos bater aqui mais ou menos na mesma pegada da nossa aula de sábado. Quem estava aí sábado? Quem que acompanhou a aula de sábado passado aí, gente? Natália? Ah, beleza. Muito bom. Então, olha só. Vamos pegar aqui e vamos começar a raciocinar o seguinte. Tá? E, é claro, eu preciso da interação de vocês, tá? Isso aqui é para a gente trocar uma ideia do que acontece dentro do processo. A gente já teve aquela visão genérica, geral do processo. Nós temos a primeira fase, aquela fase pré-processual, nós temos a fase processual, que é a fase que ocorre dentro, desde o recebimento da denúncia, lá do oferecimento da denúncia até a sentença, e depois nós temos aquela fase de recurso, e após o trânsito em julgado, nós temos a execução da pena, lembrando que ela pode ser provisória também. Muito bem, doutores. Então, a primeira coisa que você precisa entender em matéria de recursos é identificar a natureza jurídica do ato jurisdicional praticado pelo magistrado. Muito bem. Então, a gente começa aqui por esta essência. Tá? Eu não vou ensinar para você o que é recurso, porque você já sabe o que é. Então, presta atenção. Vou começar aqui, ó, recursos. Doutores, eu quero saber o seguinte: o juiz ele pratica 3 tipos de ato jurisdicional. Qual é o primeiro? O juiz pratica 3 tipos de ato jurisdicional. Quais são esses 3 tipos de ato jurisdicional que você tem no processo? Quais são os atos jurisdicionais, doutores? Então, nós temos aqui os despachos. Nós temos os despachos. Nós temos as decisões interlocutórias. Nós temos as decisões interlocutórias
e nós temos as sentenças. Tá? Então, vamos colocar só despacho, tirar do plural isso aqui. Despacho, decisão interlocutória e sentença. Ok? Muito bem, doutores. Como é que eu sei que determinado ato jurisdicional ou como é que decisão. Como é que eu sei, como é que eu vou enquadrar o ato praticado pelo juiz em uma dessas três categorias aqui? Analisando o ato. Se eu tenho como é que eu sei que é um despacho? Para que serve um despacho? O despacho é um ato praticado pelo juiz, que tem por finalidade promover o andamento do processo. Esse despacho, ele não tem conteúdo decisório. Se ele não tem conteúdo decisório, é porque ele é irrecorrível. Então, significa, doutores, que um despacho, ele não corre. Eu vou colocar aqui, ó, não tem conteúdo decisório. Irrecorrível. Então, você já sabe que se você tem um despacho, esse despacho não vai ter conteúdo decisório, portanto, ele é irrecorrível. Irrecorrível. Então, o que é um despacho? Intime-se, cite-se, espeça-se, documento tal, faça-se isso. Esse tipo de ato jurisdicional serve apenas para promover o andamento, promover o impulsionamento do processo. Entenderam o que eu falei? Agora, vamos lá. Eu tenho aqui, ao final do processo, eu tenho a sentença. E o que é a sentença? Aqui, quando eu falo em sentença, pessoal, entendam o seguinte aqui, ó. Sentença no sentido estrito da palavra. Sentido estrito da palavra. Sentença no sentido estrito. Por quê? Porque o que é a sentença no sentido estrito? É aquela decisão proferida ao final do processo, onde o juiz, analisando todo o mérito do processo, ele julga a causa, condenando ou absolvendo o réu. Isso é sentença. E da sentença, doutores, da sentença, para nós discutirmos o mérito, qual é o recurso cabível da sentença? Só tem um recurso cabível aqui para discutir o mérito da sentença, qual que é? Apelação. Qual o fundamento da apelação? Qual o fundamento da apelação? CPP, artigo 593. CPP, artigo 593. Certo? Muito bem. Jair, mas da sentença também cabe embargos. Sim, cabe embargos de declaração. Mas os embargos de declaração não discutem o mérito, eles discutem alguma eventual lacuna, obscuridade, a obscuridade ou contradição na sentença. Ok? E por que eu falo em sentença no sentido estrito da palavra? Por quê, doutores? Porque, no sentido amplo, muitas vezes a sentença é utilizada como qualquer ato com conteúdo decisório, e isso é equivocado. Então, a gente já sabe que se você pegar e diante de uma sentença, você sabe que essa sentença ela é apelável. A OAB vai te cobrar? Vai te cobrar uma coisa fácil dessa? Não, meu filho, não é isso aqui que ela vai cobrar de você. Por quê? Ela vai nas exceções. Ela vai nas exceções. Então, por exemplo, doutores, nós sabemos que de uma sentença proferida, de uma sentença condenatória, cabe apelação. Aí você vai com essa ideia na cabeça. Não, sentença, apelação, sentença, apelação.
Então, deixa eu fazer essa pergunta aqui para você. Eu já vou aproveitar aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Me responde essa questão aqui. Me responde essa questão aqui. Essa questão da FGV, tá? Questão de exame de ordem. Me responde essa questão aqui. Tá? Para você pegar e ficar esperto, porque isso aí pode cair na sua prova, tá? Então, a pessoa pensa assim, olha, tá? Ó, o Lucas já mandou aqui, ó, tá? Mandou recurso de apelação, ó, eu tenho, o João foi denunciado por crime político, acolhida a decisão condenatória foi publicada no Diário da Justiça. Então, eu tenho aqui uma sentença. Ele está dizendo que não há ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade na sentença condenatória. Então, contra essa sentença cabe o quê? Ah, cabe o quê? Apelação? Recurso de apelação ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região? Letra C? Todo mundo concorda? Tá certo isso? Não! Tá errado. Justamente por conta do quê? Por conta da exceção. Quando eu tenho uma sentença por crime político, doutores, cabe o quê? Recurso ordinário constitucional diretamente ao STF. Então, anota esta exceção, velho. Cuidado com isso aqui, porque isso aí, olha, toda vez que eu cobro isso em prova, 50% da turma erra porque não presta atenção nessa exceção que eu já estou destacando aqui. Então, em regra, doutores, de uma sentença condenatória cabe apelação. Contudo, prestem atenção nesta exceção quando se tratar de crime político. Tá? Então, entenderam o que eu falei ou não? Estamos juntos? Muito bem. Doutores, se não é para impulsionar o processo, não é um mero ato de expediente, que é um despacho, não é sentença, só pode ser o quê? Decisão interlocutória. Tá? A decisão interlocutória, ela é dividida em decisão interlocutória simples e decisão interlocutória mista. Tá? Decisão interlocutória simples, decisão interlocutória mista. A decisão interlocutória mista, tá? Ela é dividida em mista terminativa e mista não terminativa. Não terminativa. Jair, o que é uma decisão interlocutória mista terminativa? Rapaz, o nome já está sugerindo, não é? Se é uma decisão interlocutória mista terminativa, ela termina o quê? O processo. Concorda comigo? Tá? Então, ela termina o processo. Então, ela põe fim ao processo. Exemplo, doutores. Exemplos de decisões interlocutórias mistas terminativas que são as mais comuns que nós temos dentro do processo. Vou fazer um trem aqui para ficar mais bonitinho. Assim. Aí, aqui, assim. Exemplo de decisão interlocutória mista terminativa que a gente tem dentro do processo, pessoal. Não. Pô, eu estou esperando ouvir os comentários aí. Tá? Decisão interlocutória. Primeira decisão que vem à sua mente, primeira decisão dentro da linha do tempo do processo, essa linha do tempo do processo aqui, ó, que eu já pedi para vocês decorarem. Tá? Então, a primeira decisão, doutores,
a primeira decisão que nós temos no processo está aqui, ó, a decisão do juiz em, por exemplo, rejeitar a denúncia. Então, vou colocar aqui, ó, rejeição. Rejeição, denúncia barra queixa. A primeira possibilidade que nós temos é do juiz rejeitar a denúncia ou queixa. Outro exemplo, doutores, de decisão interlocutória. Outro exemplo de decisão interlocutória. Olha só, se vocês quiserem abrir a câmera, eu gosto, viu? Eu prefiro ver, porque eu olho para a cara do cidadão, tá? Então, qual outro exemplo de decisão interlocutória? Mista terminativa que a gente tem. Aqui, ó. Volta lá para a nossa linha do tempo aqui, ó. Juiz recebeu a denúncia. Tá? O juiz recebeu a denúncia, mandou citar o réu, apresentou resposta à acusação, e aí o juiz absolveu sumariamente o réu. Se o juiz absolver sumariamente o réu, isso é uma decisão interlocutória? Sim. Mista? Sim. Terminativa? Sim, porque ela põe fim ao processo. Então, vamos lá aqui. Rejeição da denúncia, decisão do juiz que absolve. Então, aqui, ó, absolvição sumária. Beleza. Ao longo do processo aqui, temos mais alguma? Não. Terminativa, não. Jair, o que é uma decisão interlocutória mista não terminativa? É aquela decisão que põe fim a uma fase do procedimento e habilita para a fase seguinte. Então, isso significa dizer o quê? Significa dizer que a decisão, o processo necessariamente ele tem que ser o quê? O processo necessariamente tem que ser o quê? Bipartido. Ele tem que ter mais de uma fase. Qual é o único procedimento dentro do processo penal todinho que é marcado por duas fases? Não, a fase processual dentro do PJ é igual, Lucas. Ela é igual. A fase dentro do PJ é igual. Ele segue a mesma sequência. Hein, pessoal? Qual é o único procedimento dentro do processo penal que é bipartido? Que tem duas fases? Alguém? Chuta? Ninguém? Pessoal, o único procedimento que nós temos dentro do processo penal que é bipartido, que tem duas fases, é o procedimento do rito do júri. Onde nós temos, no final da primeira fase, nós temos a decisão de pronúncia, que é a decisão que habilita para a fase seguinte. Então, significa dizer o quê, doutores? Que dentro do processo penal todinho, nós temos uma única decisão interlocutória mista não terminativa, que é o quê? A decisão de pronúncia. Pronúncia. A única decisão interlocutória mista não terminativa, que é a decisão de pronúncia. O que é uma decisão interlocutória simples, doutores? É toda e qualquer decisão ou todo e qualquer ato do juiz com conteúdo decisório que não põe fim ao processo e nem a uma fase do procedimento. Rogério, quer dizer então que eu analiso por exclusão? Meu filho, você analisa por exclusão. Tudo aqui você analisa por exclusão. Tudo aqui você analisa por exclusão. Então, vamos lá. Primeira coisa, doutores, primeiro eu preciso saber se é despacho, decisão interlocutória ou sentença. Todo mundo sabe identificar uma sentença. Todo mundo sabe identificar uma sentença. Então, o ato do juiz é sentença? Não. Porque se for, já cabe apelação, em regra. Não é sentença. Então, sobrou o quê? Despacho ou decisão interlocutória? Tem conteúdo decisório? Não, então é despacho.
do despacho não cabe recurso. Tem conteúdo decisório? Então é uma decisão interlocutória. Agora eu preciso saber, simples ou mista? Se ela põe fim a uma fase do procedimento e habilita para a fase seguinte, ela é mista, não terminativa. Só temos uma hoje, que é a decisão de pronúncia. Se ela pega e põe fim ao processo, encerra o processo, ela é terminativa. Se ela não põe fim ao processo e nem a uma fase do procedimento, ela é simples. Pronto, é simples. Jair, para que você está fazendo toda essa volta do cacete? Meu filho, é para você entender a lógica do recurso. Se você não entender isso daqui, você vai passar a sua vida inteira decorando o artigo. E não é esse o objetivo, é você entender. Então, você identificou a natureza jurídica, você consegue determinar qual o recurso cabível. Olha só, quer ver como funciona? Aqui a gente já matou, aqui é irrecorrível. Então, onde é que está a pegada aqui? Onde é que está a pegada aqui? A pegada está aqui, ó. Então, vamos lá, doutores. De uma decisão interlocutória mista terminativa, que é a decisão de pronúncia, que é a única que tem, só cabe um tipo de recurso, doutores. Qual é o recurso que cabe? Qual é o recurso que cabe de uma decisão interlocutória mista não terminativa? Rese. Rese. Tá? Cabe rese. O fundamento do rese, doutor, está no 581, tá? O rese, as hipóteses de recurso em sentido estrito estão elencadas lá no artigo 581 do Código de Processo Penal, com algumas ressalvas que a gente precisa tomar cuidado depois, tá? A gente precisa tomar cuidado. Então, decisão interlocutória mista não terminativa, que é a decisão de pronúncia, cabe recurso em sentido estrito, artigo 581. Mas, Jair, a decisão interlocutória ela é mista terminativa. Terminativa. Ela é terminativa. Tá? Bom, aqui você vai ter que analisar agora dois pontos aqui que você precisa levar em consideração. Se ela for mista terminativa, você vai ter que analisar aqui o seguinte. A pergunta que você vai fazer. Está no rol do 581? Está no rol do artigo 581? Essa aqui é a pergunta que você vai ter que se fazer. Então, está no rol do 581? Tá? Essa é a pergunta aqui para você analisar essa bagaça aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos aumentar aqui. Vou mudar a cor dessa pergunta aqui. Tá no rol do 581? Olha aqui, eu estou falando de decisão interlocutória mista terminativa. Se ela estiver no rol do 581, ou seja, respondendo essa pergunta, se a resposta for sim, tá no rol do 581, cabe o quê? Rese. Vamos botar assim. Sim, rese. Se a resposta for não, cabe o quê? Apelação. Só que aí o fundamento agora é o 593, inciso 2, tá? Aqui, ó, o fundamento, aqui é o 593, inciso 1 ou 3, lembrando que o 3 é específico para a sentença do júri, tá? 3 é específico da sentença do júri. Então, se aqui, ó, decisão interlocutória mista terminativa, se está no rol do 581, cabe rese. Se não está no rol do 581, cabe apelação, mas agora o fundamento é outro, tá? CPP 593, inciso 2. Se você olhar o 593, inciso 2, ele diz lá,
Caberá recurso de apelação no prazo de 5 dias, inciso 2, das decisões definitivas ou com força de definitivas não contempladas no capítulo anterior. O capítulo anterior trata do rese. Tá? O capítulo anterior trata do rese. Então, se porventura você chegar à conclusão que se trata de uma decisão interlocutória mista terminativa, você vai ter que olhar. Se a hipótese está contemplada no 581, cabe rese. Se ela não estiver contemplada no 581, cabe apelação. Por quê? Porque decisões interlocutórias mistas terminativas sempre são recorríveis. Sempre são recorríveis. Agora, eu quero que você me responda o seguinte. A primeira decisão do juiz, proferida no processo, que é a decisão que rejeitou a denúncia ou queixa, a gente já sabe que é uma decisão interlocutória mista terminativa. Qual o recurso que cabe? Pensa bem antes de responder. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Olhar para o 581. Então, a resposta é oftalmológica, né, meu filho? Vai lá no 581 e olha. Está lá no 581, contempla a possibilidade? Sim ou não? Vocês estão com o VAD aberto aí? Pronto. Então, me diz aí. Aqui, ó. Neurilene. E aí? A decisão do juiz que rejeita a denúncia ou queixa está contemplada no 581? Olha o inciso 1. Olha o inciso 1. O que diz o inciso 1, doutores? 581, inciso 1. Já é o primeiro ali, na verdade. Então, se ela está no rol do 581, a decisão do juiz que rejeita a denúncia ou queixa caberá o quê? Recurso em sentido estrito. Então, aqui, ó, a rejeição da denúncia, aqui, ó, ou queixa, vai caber o quê? Aqui vai caber rese. Agora, a decisão do juiz que absolve sumariamente o réu está no rol do 581? Já vou adiantar para vocês não perderem tempo, que o 581 é cumprido, mas você não vai achar. Tá? Da decisão do juiz que absolve sumariamente o réu, não tem hipótese prevista no artigo 581. Mas é recorrível? Sim. Qual o recurso nesse caso? Aí é apelação. Tá? Aí é apelação. Tá certo? Tá? Entenderam essa lógica ou não? Entenderam, doutores? Beleza. Tá? Então, identifica o tipo de ação, identifica o tipo, a natureza jurídica do ato praticado pelo juiz. Tá? Identificou, vai ficar muito fácil de você entender. Tá? Muito fácil. Muito bem, doutores. E das decisões interlocutórias simples. Então, olha lá, olha só. Não terminativa, rese. Terminativa, se tiver no rol do 581, rese. Se não tiver no rol do 581, apelação. Aí, aqui, ó, a gente vai fazer a mesma pergunta aqui, a mesminha pergunta aqui, ó, da simples. Aqui, ó. Tá no rol do 581? Se sim, rese. Se não, não cabe recurso. Não cabe recurso. Mas cabe o quê? HC. Cabe HC. Então, se estiver no rol do 581, cabe rese. Se não estiver no rol do 581, e ela for uma decisão interlocutória simples,
Cabe HC. Exemplo, doutores. O juiz está aqui, o juiz aqui, ó, quando ele recebe, quando ele analisa a denúncia ou queixa, ele tem duas opções, certo? Ele pode rejeitar e ele pode receber a denúncia. Ele pode receber a denúncia. Pô, Jair, o ato de recebimento da denúncia é uma decisão? Claro que é uma decisão. E extremamente importante no processo, por quê? Porque ela interrompe o prazo prescricional. Tá? Ela interrompe o prazo prescricional. Então, a gente já sabe que a decisão do juiz que rejeita é uma decisão interlocutória mista terminativa, tá? Atacável por rese. E a decisão do juiz que recebe a denúncia? Primeiro, vamos lá. É uma decisão interlocutória? Sim. Mista? Não. Não é mista, porque ela não põe fim ao processo, tem uma fase. Então, é uma decisão interlocutória simples. Simples. Aí, a pergunta é, a decisão do juiz que recebe a denúncia está no rol do 581? Vamos exercitar, velho. Aproveita. Está no rol do 581? Não, não vai estar. Não vai, você não vai achar ela aí. Então, significa dizer o quê, doutores? Que a decisão interlocutória simples que não estiver no rol do 581, ela não cabe recurso, ela é irrecorrível, mas ela pode ser impugnada por meio de habeas corpus. Entenderam o que eu falei ou não? Entenderam, doutores? Beleza. Aí você pega lá o rol do 581, você pega lá o rol do 581, por exemplo, e aí você aproveita para treinar. Pega lá no seu código lá, tá? Pega lá no seu código, e aí você aproveita, vai analisando lá as hipóteses e vai vendo, ó. Por exemplo, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Vamos lá. Que concluir pela incompetência do juízo. Que concluir pela incompetência do juízo. Decisão interlocutória mista ou simples? Porque, veja só, é isso que eu quero que você entenda. Na primeira fase, você não tem como olhar para o código. Na segunda fase, você tem o código. Aí, beleza. Mas na primeira fase, você não tem não, meu filho. Ou você vai decorar o 581 todinho? Não vai, né? Tá? Então, você tem que saber pelo menos as principais aqui. Ó. Aqui, concluir pela incompetência do juízo. Ela é mista ou simples? Ela põe fim a uma fase do procedimento? Não. Ela põe fim ao próprio procedimento? Não, doutores. A questão da incompetência, ela é uma questão prejudicial, e não põe fim ao processo. Tá? Ela apenas retarda o andamento do processo. Então, ela só pode ser uma decisão interlocutória simples. Tá no 581? Tá. Então, cabe rese. Tá? Outra, bom, a pronúncia a gente já viu aqui, mas uma questão muito comum aqui, ó, que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor. Tá? Vamos lá, aqui decretar a prescrição ou, por outro modo, julgar extinta a punibilidade. Simples ou mista? Essa é mista. Por quê? Porque se ela julga extinta a punibilidade, ela põe fim ao processo? Sim, ela põe fim ao processo. Tá? Então, vocês podem aproveitar aqui, tá? E ir treinando. Olha para o 581 e vai treinando. 581 é um artigo que você vai ter que saber, velho. Tá? É uma questão, é um artigo que você vai ter que dar uma analisada nele aí, porque ele é muito importante. Agora, presta atenção, deixa eu aproveitar, já que eu estou no 581 e falando sobre rese, o inciso 10 do 581, ele diz lá que cabe rese da decisão do juiz que conceder ou negar ordem de habeas corpus. Tá? Gente, presta atenção aqui.
Da decisão do juiz que conceder ou negar habeas corpus, entenda o seguinte: habeas corpus, quando ele for concedido ou negado pelo juiz de primeira instância, tá? Então, por exemplo, o João está respondendo ao inquérito policial, tá? Foi indiciado no inquérito policial. Eu entendo que esse indiciamento do João aí, ele não tem justa causa. O que eu faço? Eu entro com um HC para o juiz criminal pedindo o trancamento do inquérito. Beleza? Certo? O juiz pega e nega o meu pedido. Dessa decisão do juiz que negou o pedido, cabe recurso sentido estrito. Agora, vamos supor o seguinte: o João teve a prisão preventiva dele decretada pelo juiz. Eu peguei e entrei com HC no tribunal. O tribunal negou o pedido. Dessa decisão cabe o quê? Recurso sentido estrito? Nem a pau, Juvenal. Aí é recurso ordinário constitucional. Então, cuidado, hein? Essa decisão que conceder ou negar a ordem de habeas corpus só se aplica à decisão do juiz de primeira instância, não do tribunal. Não cabe reze em decisão de tribunal. Deixa eu aproveitar aqui já outro gancho aqui para você pegar e não se lascar. Então, da decisão, presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. Toda decisão do juiz que rejeitar a denúncia ou queixa, cabe reze? E é juiz de primeira instância, tá? Toda decisão do juiz que rejeitar a denúncia ou queixa, cabe reze? Não, doutores, não. Vai depender do quê? Vai depender do procedimento, tá? Se o procedimento for o comum, ordinário ou sumário, tá? Ou mesmo procedimentos especiais, sim, aí a gente aplica a regra do 581. Agora, se o seu processo estiver no juizado especial criminal, tá? Lá no GCRIM, procedimento sumaríssimo, a decisão do juiz que rejeita a denúncia ou queixa é atacável por meio de apelação e o fundamento está no artigo 82 da Lei 9.099. Então, não esqueçam deste detalhe, tá? Não esqueçam deste detalhe. Tá certo? Ah. Muito bem, doutores. Então, a partir daqui, a partir deste momento aqui, você tem uma visão ampla dos recursos, tá? Uma visão ampla, de maneira que você consegue determinar o recurso cabível a partir da correta identificação do ato jurisdicional praticado pelo magistrado. Certo? Muito bem. Agora, dentro ainda dessa teoria geral dos recursos, tá? Agora eu vou começar a destacar o que vocês precisam estudar, tá? Vocês precisam estudar necessariamente, tá? Dentro dos recursos. Efeitos, tá? Então, a gente tem o efeito devolutivo, o efeito suspensivo e o efeito extensivo dos recursos, tá? E, é claro, nós temos um efeito muito específico, tá? Que é o efeito regressivo do recurso, tá? Que é aplicável somente ao recurso em sentido estrito e ao agravo em execução. Tá? Então, gente, presta atenção aqui. Olha só, dentro do processo penal, nós temos basicamente, tá? Alguns recursos, basicamente 3 recursos, tá? Então, vamos lá. Então, quais são os 3 recursos básicos que a gente tem e que vocês têm que saber? Claro que para efeito de primeira fase, o rol é maior, tá? Mas vamos lá, basicamente, apelação, tá? Apelação. E a apelação cabe em que situações? Sentença, decisão
interlocutória não atacável por reze. Tá? Basicamente, é isso aqui que você tem que analisar. Tá? Claro que também, doutores, tá? Eu tenho, junto com a apelação, eu tenho o reze. Para que serve o reze, doutores? A atacar. Então, o reze serve para nós o quê? Atacarmos ou questionarmos, impugnar. Então, vamos lá, impugnar decisões interlocutórias. Basicamente, artigo 581 do CPP. Nós temos alguma outra coisa fora, tem previsão do reze lá no Código de Trânsito também, doutor, mas é uma situação muito específica. Tá? Apelação aqui, ó. Então, aqui, ó, CPP 593. Tá? Qual outro recurso aqui que nós temos? Qual outro recurso que nós temos aqui básico? Agravo em execução. O agravo em execução, doutores, ele serve para quê? Impugnar decisões proferidas pelo juiz da execução. E aí não está no CPP, mas sim na lei, na LEP, artigo 197, tá? Que é a Lei de Execução Penal. Então, você tem aqui, basicamente, doutores, 3 recursos. É claro, existe o recurso ordinário constitucional, tá? Existe, que pode ser tanto para o STJ quanto para o STF, existe o recurso especial para o STJ e existe o recurso ordinário para o STF. Mas aí é constitucional, isso aí vocês vão ter que... São outros pontos aí que vocês têm que analisar, tem que olhar o artigo 102 e o artigo 105 lá da Constituição Federal. Mas, basicamente, você tem isso daqui, essas 3 hipóteses aqui, além das ações de impugnação autônoma, que é a revisão criminal, cujas hipóteses estão elencadas lá no artigo 621 do Código Penal, e o habeas corpus lá do artigo 647 e seguintes lá do Código de Processo Penal. Tá? Lembrando que o habeas corpus ele pode ser utilizado para qualquer tipo de constrangimento. Tá? Então, não é somente habeas corpus liberatório, mas ele pode ser um habeas corpus preventivo ou profilático, eventualmente para pegar... e... por exemplo, atacar um aspecto do processo que pode gerar uma nulidade. Tá? Então, basicamente são esses os recursos. Aí, Neurilene Reze ataca as decisões interlocutórias mistas não terminativas. As não terminativas só tem uma decisão interlocutória mista não terminativa no processo penal todinho, tá? Só tem uma aqui. Qual é? A decisão de pronúncia proferida ao final da primeira fase do rito do júri. Pessoal, só para vocês lembrarem, tá? Só para vocês lembrarem, o rito do júri, ele tem uma particularidade. Quando chega no final do processo aqui, no rito do júri, o juiz ele tem 4 possibilidades, tá? E é interessante você ter isso aqui em mente. O juiz tem 4 possibilidades. Ele pode pronunciar o réu. Então, eu tenho a possibilidade de pronúncia. Tá? A outra possibilidade que eu tenho... Deixa eu botar tudo aqui. A decisão dele pode impronunciar o réu, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Tá? Então, o juiz aqui, ele tem 4 possibilidades aqui ao final da primeira fase do rito do júri. Tá? E aí, veja só,
Vamos pegar aqui só para vocês entenderem essa lógica, doutores. Só para vocês entenderem essa lógica. A decisão de pronúncia aqui, ó, ela é uma decisão interlocutória mista não terminativa, a única que a gente tem. Então, da decisão de pronúncia, tá? Da decisão de pronúncia, a gente já sabe, cabe reze. Da decisão de impronúncia, isso aqui está previsto no código, tá, doutores? Aí aqui cabe, já está previsto lá no código, tá? Cabe apelação. Por quê? Aqui e aqui da decisão de absolvição sumária também cabe apelação. Então, essas decisões aqui, isso aqui é importante que vocês tenham esse conhecimento. A desclassificação, ela não permite, ela não tem previsão de recurso, mas por analogia, a gente aplica também o reze, porque a desclassificação, ela importa em decretação de incompetência do tribunal do júri para julgar aquela causa. Estou falando de desclassificação da primeira fase do rito do júri. Então, ela entra dentro do arcabouço aqui do recurso em sentido estrito. Então, guarda isso daqui, meu filho. Guarda isso daqui, porque isso aqui é importante. Tá? E aí, gente, olha só. Qual o outro ponto aqui que eu quero que vocês entendam em relação aos recursos, tá? Qual o outro ponto? Que são os efeitos dos recursos, tá? Então, e aqui eu quero destacar aqui 2 efeitos, tá? Então, primeiro, efeito regressivo. Tá? Bom, todo recurso ele é recebido no efeito devolutivo. Tá? Todo recurso tem efeito devolutivo. O que é esse recurso devolutivo? Significa a devolução da matéria ao judiciário para uma nova apreciação. A questão é que a extensão da devolução depende de quem recorre. Então, estudem efeito devolutivo do recurso. Depois eu tenho o efeito regressivo do recurso. Tá? Então, o efeito suspensivo, tá? Normalmente, sentença condenatória, o recurso é recebido no efeito suspensivo. Tá? Então, efeito suspensivo significa dizer o quê? Que a sentença não pode ser executada. Tá? E eu tenho, doutores, uma particularidade aqui dos efeitos que é muito cobrado em relação ao exame de ordem, que é o efeito regressivo do recurso. O que é o efeito regressivo? O efeito regressivo, ele diz respeito à possibilidade, ou diz respeito ao juízo de retratação. Retratação. Diz respeito ao juízo de retratação. E esse juízo de retratação, ele é específico de 2 recursos, tá, doutores? Ele é específico do reze, tá? E ele é específico do agravo em execução. O que é o juízo de retratação? Está previsto lá no artigo 589 do CPP, é a possibilidade do juiz voltar atrás na decisão dele. Então, por exemplo, vamos supor, doutores, que o juiz ele proferiu determinada decisão, você entrou com recurso em sentido estrito. Nesse recurso em sentido estrito, o juiz ele pode analisar o seu recurso e falar assim, não, esse advogado é muito bom, eu estou errado e ele está certo. Então, ele volta atrás na decisão dele. Então, efeito regressivo do recurso diz respeito à possibilidade do juízo de retratação. Quando você vai ver isso, na prática, nunca na sua vida, tá? Mas, para efeito de exame de ordem, você tem que saber, tá? O juiz vai pegar, por exemplo, a Neurilene fez um puta de um recurso, aí o juiz olha assim e diz, não, realmente ela está certa e eu estou errado, vou voltar atrás. Você sabe quando que isso vai acontecer, meu filho? Tá? Senta ali e espera, tá? Bom, de qualquer forma você vai ter que pedir. De qualquer forma você vai ter que pedir. Então, esse juízo de retratação, ele só vale para o reze e para o agravo em execução, só. Os demais, a apelação não tem juízo de retratação, e a FGV gosta de brincar com isso lá nas questões objetivas, tá? Então, ela gosta de fazer esse tipo de pegadinha. E um outro efeito, doutores, tá?
Um outro efeito que eu quero que você preste atenção, tá? Então, esse daqui, ó, artigo 589. Um outro efeito que eu quero que você preste atenção, extensivo do recurso. CPP, artigo 580. Foi cobrado no último exame de ordem, um dos últimos exames de ordem em questão dissertativa, tá? Dissertativa, e muita gente aí, doutores, muita gente aí pegou e sambou nessa questão, tá? O que é o efeito extensivo do recurso? Por exemplo, vamos supor aqui, ó, eu tenho, pessoal, 2 réus, tá? Eu tenho 2 réus que foram acusados da prática de um crime, o A e o B. Os 2 foram condenados, mas só o A recorre. Só o A recorre. Eu pergunto, se o recurso do A for julgado procedente, ele pode beneficiar o B? Ele pode beneficiar o B? Depende. Depende do quê? Essa palavra é uma desgraça, né? Esse depende no direito é uma desgraça. Depende do quê? Depende, doutores, do fundamento do recurso. Presta atenção no que diz lá o artigo 580 do CPP. Tá? Presta atenção lá. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus ser fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os demais. Então, significa dizer o quê? Que pode se estender o efeito do recurso de um ao outro, desde que o motivo não seja de caráter exclusivamente pessoal. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, doutores, que a Natália é uma das corrés aqui. A Natália foi acusada junto com a Neurilene, tá? 2 meliantes aqui praticaram um crime em concurso de agentes, tá? Aí, beleza, a Neurilene não questionou, mas a Natália apelou. Qual o fundamento do recurso da Natália? Ilicitude de prova ou não havia prova suficiente para a condenação, tá? Ou seja, não havia prova a respeito da materialidade. Pronto, que aí não tem discussão. Não havia prova da materialidade do crime. O tribunal entendeu, sim, realmente, não tem prova. E aí, o recurso da Natália foi julgado procedente. Eu pergunto, a Neurilene se aproveita desse resultado? Sim, por quê? Porque não foi por uma questão de caráter pessoal. Tá? Então, por exemplo, agora, se a Natália interpõe um recurso alegando, por exemplo, inimputabilidade por doença mental ou por falta, alguma outra falta de culpabilidade, aí é por questão de caráter pessoal. Aí a Neurilene não se aproveitaria do recurso. E aí você presta atenção aqui, ó. Olha essa questão aqui, ó. Ó, presta atenção, olha a questão aqui, ó. Caio Mevitice, os colegas de vocês aí, estão sendo acusados pela prática do crime de roubo majorado. No curso da instrução criminal, ficou comprovado que os 3 acusados agiram em concurso para a prática do crime. Os 3 acabaram condenados e somente um deles recorreu da decisão. Olha só um recorreu. A decisão do recurso interposto por Caio, aí olha as hipóteses, aproveitará os demais sempre? Não. Se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros? Perfeito, tá vendo aqui, ó? Então, é isso daqui, ó, que você tem que tomar cuidado. Tá? Então, essa é questãozinha da FGV, tá certo? Ó, da sentença que absolver sumariamente o réu, tá? Aqui, ó, da sentença que absolver sumariamente o réu, caberá. Pô, volta para o nosso esqueminha aqui, ó. Decisão interlocutória mista terminativa, absolvição sumária, não está previsto no rol do 581, então cabe apelação, tá? Cabe apelação. Vamos ver se tem a opção aqui. Aqui, ó, letra D já, resposta correta, apelação. Velho, não tem erro, tá? Cola na minha que você brilha, rapaz. Certo?
Eu tinha separado mais uma aqui, ó. Ah, aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Tá? Ó, Maurício foi denunciado pela prática do delito de estelionato na primeira vara criminal da Justiça de Belo Horizonte, por entender que não havia justa causa para a ação penal. Ele já foi denunciado, ó. O advogado contratado pelo réu impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que, por maioria de votos, denegou a ordem. Que denegou a ordem. Certo? Maioria de votos que denegou a ordem. Aí, doutores, olha só. Dessa decisão aqui, que denegou a ordem, cabe o quê? Não é recurso antidistrito, tá? Não é recurso antidistrito. Vai ser o quê? Recurso ordinário constitucional ao STJ, tá? Recurso ordinário constitucional para o STJ. Certo? Então, gente, presta atenção aqui. Tirando as particularidades, tá? O que vocês precisam necessariamente dar uma revisadinha, tá? Bom, nessa parte de recursos aí, você entender essa lógica que eu acabei de explicar para vocês, tá? Essa lógica aí que eu acabei de explicar para vocês, para identificar a natureza jurídica do ato jurisdicional. Aí, é claro, para a segunda fase, aí a coisa muda completamente, porque a gente vai ter que analisar cada um desses recursos detalhadamente, porque esses três recursos, apelação, rese e agravo em execução, eles são recursos, são questões potenciais da peça profissional, tá? Aí, é claro, aí a questão é outra, tá? Esses recursos, eles têm um roteiro já pré-determinado, tá? Um roteiro pré-determinado que a gente tem que seguir para a elaboração dos recursos, tá? Então, quando você for estudar para a segunda fase, aí a conversa é outra. Por hora, pessoal, o que vocês precisam dar uma olhada? Precisam ler os artigos, tá? Então, essa parte de recursos aí, o 581 é um artigo que você tem que revisar, o 593, tá? Principalmente o 593, inciso 3, tá? 593, inciso 3, que trata das decisões ou da sentença do tribunal do júri. O 580, que esse efeito extensivo do recurso, que é cobrado. Quando se trata dos efeitos, doutores, dos efeitos do recurso, tá? Lembrando que não existe possibilidade de reformácio in pejus. É interessante você pegar e verificar quando é que cabem embargos infringentes, tá? Embargos infringentes. O que são embargos infringentes? Os embargos infringentes é um recurso que nós interpomos sempre que nós temos uma decisão não unânime do tribunal. Tá? Então, por exemplo, a Natália recorreu da sentença condenatória dela. E aí chegou no tribunal lá a turma, doutores, 3 desembargadores. 2 votaram pela condenação e 1 votou pela absolvição. Então, quer dizer que a sentença condenatória ela foi mantida, mas ela foi mantida por maioria. E sempre que eu tenho uma sentença condenatória que é mantida pelo tribunal por maioria, eu posso pegar e manejar os embargos infringentes. Por quê? Porque o meu objetivo nesses embargos é convencer um desembargador de que o outro está certo. Então, eu só preciso mudar o voto de um, porque aí eu vou ter maioria e vou estar absolvido. Tá? Então, embargos infringentes, embargos de declaração, são pontos importantes aí que vocês precisam revisar para essa primeira fase. Lembrando que esses pontos aí, eles mudam completamente para a segunda fase, tá? Na segunda fase, doutores, quem for fazer na área penal, tá? Lá na mentoria, a gente esgota esses assuntos aí, principalmente por conta de alguns aspectos que têm que ser revistos na teoria geral dos recursos, tá? Beleza?
Então, gente, olha só. Cadê o Léo? O Léo já tá na área aí? Então, a gente vai continuar fazendo lives, tá? Aqui, pensando na revisão criminal, se tiver tempo. Neurilene, revisão criminal, Neurilene. Vamos lá, 2 minutinhos aqui, eu já te dou um feedback interessante aqui. Pessoal, para que serve a revisão criminal? A revisão criminal ela tem um pressuposto, tá, Neurilene? Ela tem um pressuposto básico. Para que eu possa falar em revisão criminal, o que eu preciso? Para eu poder falar em revisão criminal, o que eu preciso? Que haja uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Tá? Então, esse é o pressuposto básico. Tá? Então, lembrando que, pessoal, a revisão criminal ela só existe pró-réu, não existe pró-societate, tá? Pô, Jair, o que significa isso? Significa o quê? Que o Ministério Público, doutores, ele jamais pode entrar com uma revisão criminal, tá? Só o réu. E quando é que o réu pode entrar com uma revisão criminal? Basicamente, as hipóteses estão no 621, tá? Mas, basicamente, quando a condenação se baseou, por exemplo, em provas ou documentos falsos, ou surgiram novas provas a respeito da inocência do réu. Provas substancialmente novas, que não existiam na época do processo. Tá? Então, se eu tenho uma sentença penal condenatória e ela já transitou em julgado, o jeito que eu tenho de pegar e impugnar e rever essa questão, ela é a revisão criminal e os fundamentos estão lá no artigo 621 do Código de Processo Penal. Tá certo? Aqui a Roberta perguntando se vai ficar gravado. Vai, tá? O Léo está gravando essa aula, tá? Ela está sendo gravada e ela vai ficar disponível para vocês lá para poder assistir aí sempre que, ou assim que quiserem, tá? Se precisarem rever ela. Tá certo, gente? Então, olha só, eu gastei aqui 1 hora para falar sobre alguns aspectos dos recursos para vocês. É claro que isso não é suficiente, aqui é só para vocês darem essa revisadinha, tá? Mas atentem-se para esses artigos que eu indiquei para vocês, tá? Que não vai ter erro, tá, gente? Aqui não, aqui eu separei só algumas aqui, tá? Aí só para dar o gostinho mesmo, viu, Lucas? Tá? Só para dar o gostinho das questões. Mas essas questões aí vocês resolvam, claro, bastante questões, tá? E essas questões vocês sabem que elas se repetem, tá? Elas se repetem, tá? Michele, tem que ver com o Léo, tá, Michele? Eu não sei aqui onde é que ele vai deixar gravado, mas ela vai ficar gravada assim. Pronto, chegou o Mister aí agora, ele assume, tá? E aí, senhoras e senhores, gostaram do professor Jair mais uma vez? Vai ficar gravado assim, só o tempo de baixar, a gente gerar o link, né? Demora um pouquinho para baixar e gerar o link, mas eu disponibilizo para vocês lá no grupo de vocês. Pode deixar que eu postarei lá, tá joia? O Léo, só vou colocar o meu arroba lá para quem ainda não estiver seguindo lá no Instagram, já tá perdendo tempo, né? Mas Cara, quem não seguiu o Jair é 2 pontos a menos na OAB, cara. Então segue logo, já se organiza aí, né não, Jair? poxa, vai, tá lá, o material tá todinho lá já disponível, tá? Beleza, Léo? Cara, obrigado, viu? Me avisa aí a hora que você quiser fazer uma live lá, vamos fazer umas lives de penal ainda, dá para Bora. fazer de processo penal também? Bora fazer lá no Instagram agora com a galera. Lá no Instagram, aí você me avisa lá que aí eu já vou Fechou. começar a divulgar para a galera, tá? Fechou, meu amigo. Obrigado, viu? Valeu pela Falou? disponibilidade. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Léo. Pessoal, até próxima. Valeu. Senhoras e senhores, deixa eu trocar uma ideia rápida aqui com vocês. Estamos na nossa penúltima semana e eu confesso que estou animado. Eu sempre fico animado na reta final de provas. Porque, cara, por mais que bata
aquele frio na barriga, aquela ansiedade, aquela preocupação. Eu gosto muito de pensar, é o último exame de ordem de vocês. E está chegando, né? Está chegando o dia de serem recompensados por toda essa luta, por toda essa solidão. O estudo é solitário, é ou não é? O estudo é solitário, né? O estudo é aquela fase que você precisa buscar lá dentro, lá fora, né? Forças para continuar animado, estudando sozinho, né? Então, o estudo traz um pouquinho dessa fase solitária. Então, chegar ao exame de ordem é um momento de alegria, gente. Vocês estão... Pensa assim, ó. Sabe, eu já tive 2 filhas, né? Eu sou pai de 2 meninas e eu sou encantado. E durante a gravidez das 2, eu acompanhei cada exame, né? Da Catarina, teve 2 exames que eu não pude, que eu estava viajando, mas eu sabia peso da mãe, da filha, eu sabia data de exame, eu sabia de exame morfológico, eu sabia de tudo. E quando chegou a época do parto, eu estava muito animado, muito feliz, das 2. E não é diferente quando a gente vai fazer uma prova, porque a gente passa semanas, meses, né? É que nem na gravidez. Gravidez a gente não conta meses, a gente conta semanas, não é assim? A gente vai contando semana a semana, dia após dia. O cuidado, o zelo, a preocupação com o exame, a preocupação com não sei o quê, com a taxa de... É a mesma coisa o exame de ordem, cara. Então, fiquem animados também, porque está chegando o dia da prova, o dia de vocês falarem assim, foi para isso que eu me preparei. Parem de pensar no medo, na preocupação, parem de pensar no trágico. Sejam seus próprios inspiradores, sejam seus próprios motivadores. Sabe, animem-se. A prova está chegando, sim, é para isso que vocês estão estudando, é para isso que vocês estão se preparando, é para ganhar da FGV. A FGV não é maior do que vocês. E o dia de mostrar que vocês são maiores que a FGV está chegando. Façam a parte de vocês. Foquem naquilo que vocês controlam. E aí, pensando nisso, eu queria deixar avisado para vocês que eu costumo fazer uma live de preparação no Instagram aberto, no sábado à noite. Eu sempre faço. Costuma lá dar 200, 300 pessoas, é muito massa. Só que dessa vez eu vou fazer algo mais organizado e eu vou fazer na sexta-feira à noite, lá no YouTube. Alguns alunos vão comprar essa aula, vocês não precisam, tá? Vocês vão participar, eu vou mandar o link dessa reunião para vocês. Será na sexta-feira, dia 7, tá? Sexta-feira, dia 7. O que eu vou falar nessa reunião? Eu vou falar de gestão de tempo da prova. Tem muita gente que chega na prova preparado, mas se perde no tempo, cara. E vocês não podem correr esse risco. Passar pelo que vocês passaram e errar na estratégia de execução e não de conhecimento, não quero que vocês passem por isso. Então, a gente vai falar de estratégia de prova, tá? De como executar, por onde começar, por onde terminar. É isso que a gente vai falar. A gente vai falar também sobre técnica de chute. A gente vai falar o que fazer com aquelas questões que ficarem em branco. Vamos falar também de gestão das emoções. Afinal de contas, por mais que a gente fale, né, sobre controlar o que você pode controlar, muitos acabam se entregando às emoções, à preocupação. E assim, ó, acontecem muitos imprevistos no sábado e no domingo. É muito comum que aconteça. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Gestão das emoções, gestão do tempo, controle da execução, controle do gabarito. O que levar para comer, o que levar para beber. Vocês não fazem ideia de tanta bobagem que eu vejo a galera levando para o dia da prova. Tem gente que leva lá uns 3, 4 tipos de chocolate, achando que chocolate vai acelerar, vai te deixar animado. Não vai, cara. Não levem chocolate pro dia da prova. Já tô avisando. Mas a gente vai falar sobre isso. Tem gente que não levanta no dia da prova, achando, não posso sair daqui não, senão eu vou ficar desconcentrado. Muito pelo contrário. Você precisa se tranquilizar um pouquinho, você precisa levantar um pouco, você precisa fazer um alongamento, você precisa sair daquela tensão da prova, até para que você consiga respirar melhor. Afinal de contas, essa posição que eu estou aqui, ó, que é uma posição que normalmente a gente fica executando a prova, circula pouco sangue, não circula
muito sangue no cérebro por conta dessa posição e, consequentemente, não vai oxigênio necessário. Por isso, a gente tem que dar umas paradinhas. Então, vou falar sobre tudo isso com vocês. Então, anotem aí, vai ser sexta-feira, às 20 horas, lá no YouTube, beleza? Eu vou mandar o link para vocês se organizarem. Mas já deixem aí na agenda de vocês, sexta-feira, dia 7, às 20 horas. Tá bom, gente? No mais, bons estudos para quem ainda vai estudar, boa revisão para quem vai revisar, um excelente fim de noite aí para vocês, excelente final de semana se a gente não se falar daqui para lá, e contem com a gente, tá? Estamos na mesma luta que vocês, apenas numa frente diferente. Podem contar conosco, tá? Ó, beijo no coração de vocês, Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.